Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Hoje, dia 12 de setembro de 2024, quinta-feira. Nesse horário, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Quinta-feira é sempre nossas palestras são do Evangelho. Nós fazemos o estudo sequencial, desde a introdução, primeiro capítulo, atualmente estamos no quinto capítulo do estudo do Evangelho. E os itens também são sequenciais, para que a gente possa realmente se aprofundar nesse livro maravilhoso. E na noite de hoje, nós recebemos a nossa irmã Carmen Aguiar, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita de Jesus Gonçalves, companheira de muitos anos de doutrina, e ela vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Instruções dos Espíritos, item 19, o mal e o remédio, que é uma mensagem do nosso irmão Santo Agostinho. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livrinho aqui, Flores de Luz, de William Sanches. E a mensagem diz assim: Jesus foi o maior exemplo de amor e era extremamente simples. Conseguia, em uma época em que os homens não tinham perspectiva de vida, plantar esperança e sonho. Assim age um semeador do bem. Todos nós podemos ser semeadores do bem. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao nosso Pai Criador, a Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, Espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma vez juntos para estudarmos esse Evangelho abençoado. Que possamos aproveitar bem esse momento para captar as orientações, os esclarecimentos que a nossa irmã Carmen traz para cada um de nós, para que assim possamos, Senhor, a cada dia dar mais um passinho para frente em direção ao coração do Senhor e assim cumprir com as nossas missões. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Carmen, a palavra está com você, minha irmã. Peço a Deus que te abençoe, abençoe a sua família, abençoe os seus bons propósitos, seu trabalho doutrinário, que eu conheço há muitos anos, é maravilhoso, e que você possa nos ajudar a compreender um pouquinho mais esse Evangelho do Senhor. Que Deus te abençoe. Você tem até 19h30, tá? Para fazer as suas reflexões. Tá bom, tá ótimo. Boa noite a todos. Agradeço o convite. A gente sabe que todas as vezes que a gente é convidado, é uma oportunidade da gente estudar cada vez mais, né, essa doutrina que tanto nos consola, nos ilumina. Agradecemos aos amigos espirituais que estão sempre nos inspirando. E vamos estudar, né? Porque estudar é necessário. Não só estudar, como entender e compreender. Esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o nome já está falando, né? Bem-aventurado os aflitos, que é uma parte do Sermão da Montanha. Esse capítulo, ele é o segundo maior capítulo do Evangelho, ele tem 31 itens. O primeiro é a coletânea de preces, né? E o segundo é esse capítulo de Bem-aventurados os aflitos. Por que será? Né? Porque os amigos espirituais, né, quando orientaram Kardec, eles sabiam, né, com certeza, da nossa necessidade de entender as bem-aventuranças e entender o porquê nós sofremos, o porquê nós estamos mergulhados nesse planeta de prova e expiação. E aí, para nossa compreensão, nós vamos ler os parágrafos e vamos comentando. E é interessante essa mensagem de Santo Agostinho,
perguntas que fazem com que a gente possa refletir, né? Então, nós vamos ler o primeiro parágrafo, que ele fala o seguinte. Ele começa assim, o mal e o remédio. Ele começa com as perguntas. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis causticantes lágrimas e amargura. Sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor, por ter querido experimentar. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroada de beatitude e bem-aventuranças os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhes haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria. Deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigada, obrigada, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo. Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscais consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então, esse primeiro parágrafo, com essas perguntas, desculpe a garganta, porque aqui a nossa umidade está baixíssima, né? Então, Santo Agostinho vem fazendo essas perguntas que nos levam a muitas reflexões. Então, a gente pergunta, por que a Terra é considerada um vale de dores e sofrimentos? Né? E nas nossas reflexões, nós pensamos, porque ainda é um mundo de provas e expiações. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 13 a 15, Santo Agostinho, no item 3, ele nos fala: os numerosos vícios a que se mostrem propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Lógico, nós estamos no local de comum acordo com a nossa situação atual, né? Somos ainda espíritos, né? Com imperfeições morais, estamos num planeta aonde? De provas e expiações, concernente ao nosso quê? A nossa necessidade e o nosso aprendizado. Por isso, Deus nos colocou no mundo ingrato para expiarmos as nossas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que achamos merecidos ascender a um planeta mais ditoso. Então, qual a nossa reflexão, né? Que nós necessitamos estar aqui, por quê? Porque nós estamos expiando o quê? As nossas faltas, todos nós, né? Como dizem, né? Não existe inocente na situação, nós não somos inocentes.
Todos nós temos uma caminhada, né? Temos diversas experiências reencarnatórias e viemos cometendo os nossos equívocos, né? E, por isso, temos que consertar os equívocos. E vamos consertar aonde? No planeta já de luz, um planeta superior, não, num planeta concernente aonde tem o quê? As necessidades para o nosso reajuste. No item 15, nos fala o benfeitor. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos expiatórios cuja a variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes, que ainda somos nós, né? Que violaram a lei de Deus. Então, nele, tratamos de nossas almas doentes, e com auxílio do Evangelho, que é um convite permanente do nosso Divino Mestre, conseguimos nossa reforma íntima e, consequentemente, a cura dos nossos males. Então, esse primeiro parágrafo, com essas perguntas de Santo Agostinho, né, foram as reflexões que nós chegamos, né? Como ele fala, será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícia? Nós já vimos que não, né? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta, né? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? E não é o que a gente vê, né? Um planeta onde tantas dores, tantos equívocos ainda acontecem, e a gente, nós que já estudamos, que estamos nessa busca incessante, nesse alto, né, da gente observar o que está ao nosso redor, né, sem fazer julgamento, porque nós ainda fazemos julgamento, né? Então, nós vemos o quê? Um planeta de provas e expiações, né? Guerras, em pleno século XXI, essas guerras que estão estourando, né? Companheiros, né, que não estão respeitando o outro em todas as áreas. Então, nós estamos vivendo um caos, né? A gente fala, nossa, está um caos, a gente tem ouvido muito isso. Será que tem mesmo, né, remédio para tudo isso? Será que realmente nós estamos supervisionados? A gente tem escutado muito isso, não na casa espírita, mas fora da casa, muita gente nos questiona, né? Porque realmente está de chocar determinadas coisas que a gente está vendo. Mas a gente sabe que nós estamos supervisionados e sim, não está solto, não, né? E que nós necessitamos passar por tudo isso. Para quê? Para aprender, para vivenciar. E aí, no segundo parágrafo, ele vai falar assim: como desencarnados, quando pararmos no espaço, escolhemos as vossas provas, julgando-vos bastante forte para as suportar. Porque agora que murmurais? Vós que pediste a riqueza e a glória, quererias sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasses, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira. Dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, no segundo parágrafo, ele fala, né, Santo Agostinho, que nós escolhemos as nossas provações, quando possível, né? Escolhemos as provas que vamos passar a fim de corrigir nossas falhas. Por que eu digo quando possível? Né? Que nós sabemos que existem companheiros que não têm condição, que são reencarnações compulsórias, né? Mas, quando possível, nós fazemos parte deste planejamento.
Na impossibilidade de nós mesmos decidirmos, somos ajudados pelos benfeitores espirituais. Então, ele fala aqui, nós pedimos, ele fala, ó, como dizer, quando pararmos no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante forte para suportar. Por que ele fala isso? Que quando nós estamos no invisível, desencarnado, nós temos uma visão, né? Nós temos uma maneira de ver as coisas. Quando nós estamos na carne, a coisa muda de figura. E aí a gente começa assim, olha, eu tenho certeza que eu não escolhi isso. Caramba, eu não escolhi essa família, eu não escolhi nascer nesse país, eu não escolhi passar por essas situações que eu estou passando, né? Então, o que a gente, como nós temos o esquecimento, então nós achamos que nós não escolhemos, né? E nós escolhemos. Nós fizemos esse planejamento com a espiritualidade. E vou dizer mais uma coisa, eles dizem que a gente pede muita coisa. E eles, no bom senso, dizem, não, isso tudo não. Você não vai conseguir isso tudo. Vamos por parte, né? Você vai conseguir... vamos botar esse item aqui para você trabalhar. E aí a gente vem. E a gente acha que esse item aí é pesado, né? Que não pedimos isso. Ainda hoje nós estivemos conversando com uma companheira e ela tem uma situação muito complicada, familiar. E ela estava nos colocando a angústia, né? O que ela está passando com a família. E eu estava dizendo para ela que eu admirava muito ela, porque, apesar de todas as dificuldades que ela tem, ela não abandona o barco, ela persiste, né, em querer ajudar, né, por mais que aquilo doa, que aquilo que faça ela sofrer, ela está ali. Eu falei para ela diz assim, meu Deus, o que eu andei fazendo? Eu falei, você escolheu essa tarefa. Né? É uma tarefa muito pesada que você escolheu, muito árdua, mas, com certeza, se você continuar persistindo, você vai sair vitoriosa dessa tarefa. Você pode até não resolver a situação do outro, né? Porque o outro não quer, mas você vai estar dando tudo de você, e continue dando, porque você aceitou essa tarefa. Foi colocada para você, e você sabia que ia ser difícil. Você tinha consciência, quando você estava lá, que ia ser difícil. E está sendo difícil. Mas não é uma coisa que você não vai conseguir, né? Não vai conseguir, não digo cumprir com a tarefa, né? De fazer a pessoa se modificar, porque vai depender dela. Mas você vai tentar, né? Até o último momento, porque é isso que os espíritos esperam de você. E ela ainda falou assim, que eles não me abandonem, porque se eles me abandonarem, eu não vou conseguir dar cabo dessa tarefa. Eu falei, não, mas eles não vão abandonar jamais, né? E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala, né, que nós escolhemos, né, ele fala, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 6, na questão 258, Rosa, eu estou ouvindo você falar. Está aberto o seu microfone. É o meu? Está aberto o seu microfone. Tem o microfone aberto. Tem o microfone aberto. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 6, na questão 258, escolha das provas, Kardec perguntou aos espíritos quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí ele fala, né, a resposta dos espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar.
e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, foi o que eu estava falando para a companheira hoje. Ela escolheu essa prova, esse gênero de prova, né? Então, eu falei, você teve o seu livre-arbítrio e você escolheu, você aceitou. Então, se você escolheu e você aceitou, você não tem que desanimar. E você tem que ter a certeza de que a espiritualidade está te amparando, os seus mentores estão te amparando, né? No livro Missionário da Luz, no capítulo 12, com o título Preparação de Experiência, que trata da reencarnação do Surgismundo, o instrutor Alexandre, no diálogo com André Luiz, nos diz: o problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. Temos necessidade da luta, que corrige, que renova, que restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim, né? E é tudo isso que Santo Agostinho vem trazendo para nós, gente, né? Que as nossas quedas, ela é uma questão de aprendizado, né? Aquele que sabe tudo não erra. Mas quem não sabe tudo, ele ora erra, ora acerta. Então, na hora que ele erra, ele vai fazer o quê? Ele vai tornar passar por aquela situação para ele aprender e acertar. Não é assim na escola, né? Quando a gente dá uma matéria para um aluno, o aluno em casa, ele vai ter que fazer o quê? A fixação daquela matéria. Na prova, ele pode acertar? Pode. Pode errar? Pode. E se ele errar? Ele vai ver que ele não conseguiu aprender. Ele vai lá e vai estudar aquele ponto outra vez, porque ele não foi capaz, na prova, de fazer a questão. Assim é conosco, da mesma maneira. E é muito interessante a gente observar que, muitas das vezes, a gente passa por situações repetitivas. Eu faço uma situação, tenho um resultado que não me é favorável, passa um tempo, aquela coisa que eu preciso aprender, ela aparece de uma outra maneira, às vezes com outras pessoas, mas o fundo é o mesmo. O fundo do aprendizado, o tema do aprendizado é o mesmo. Ou é a paciência, ou é a tolerância, ou é o perdão, é a atenção naquilo que eu resolvo fazer, quando eu não dou ouvidos à minha intuição. Então, a gente observa na vida que a gente passa por situações, muitas das vezes, que se repetem. Tipo, caramba, outra vez eu estou nessa situação. Caramba, outra vez eu estou nessa situação. Mas por quê? Isso está querendo me dizer o quê? E a gente sabe que tudo tem um fim útil. Nós não passamos por nada, situação nenhuma que não seja de fim útil. Por pior que seja, por pior que ela seja, mas ela está trazendo um aprendizado. No terceiro parágrafo, ele já vai falar do remédio, né? E ele vai perguntar a Santo Agostinho: que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis, cruciantes males? Só um é infalível: a fé. O apelo ao céu. Se na maioria a acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento,
mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, porquanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida, um instante de sua eficácia, é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. E a fé, como nos diz Emmanuel, é um remédio seguro para o sofrimento. Ele é um bálsamo. E quando ele fala aqui, né, que a gente tem que o apelo aos céus, né, é essa ligação que a gente faz com o divino na hora da dor e do sofrimento. Aí as pessoas falam assim: ah, mas eu estava passando por uma situação tão afligente que eu nem consegui rezar, nem lembrei de rezar, né? Então, a gente fala assim, gente, mas olha, no momento da aflição, a gente não precisa falar uma oração, né, bonita, decorada. É só pedir, Senhor, eu estou precisando de ajuda. Me ampara, Senhor, para que eu possa passar por essa situação da melhor maneira possível. É uma oração que você faz do fundo do coração. E aí ele fala assim, qual o remédio para os nossos sofrimentos? Ele fala, é a fé. Ele fala aqui para nós. É o remédio seguro para o nosso sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante das quais poucos representam os maus dias do presente, né? Então, aquela pessoa que tem fé, por isso que ele fala de Jó. Quando ele fala de Jó, a gente fala assim, ah, mas paciência de Jó. Mas Jó não era paciente, Jó ficou paciente. Ele não era. Quando ele estava na bonança, Jó não era paciente. Mas quando Deus foi testá-lo e ele foi perdendo tudo, ele teve que trabalhar dentro dele a paciência. E ele teve que refletir por que aquilo estava acontecendo. E ele fala aqui, né? Lá no parágrafo, ele fala: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigada, obrigada, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Quantos de nós nos comportamos como Jó? Ou nós nos revoltamos, nós reclamamos, esperneamos, dizemos, não, isso comigo, eu não mereço isso. Por que comigo? Por que não acontece com o meu vizinho, que não é tão bom, e eu vivo na casa espírita, vivo trabalhando, vivo estudando, e isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não se pôr, não se vitimizar, como diz Joana de Anjos, e fazer essa pergunta, por que comigo? Por quê? Porque nós estamos sendo testados. Muitas das vezes, não é nem uma prova, nem uma expiação, é um teste. É um teste para ver a quanta anda a nossa fé. A gente verbaliza, a gente fala para o outro, né? A gente fala no estudo, mas e na hora que o carro pega? Temos que ter muita calma nessa alma. E nós temos a calma na alma. Ou a gente se desespera? Fica aí a nossa reflexão. Vamos falar da fé, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item de 1 a 5, nós vamos nos reportar ao item 2, que o companheiro diz para nós. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes, né? Então, muitas das vezes, nós passamos por testes pequenos e testes grandes.
Então, se a gente tem uma fé robusta, né, a gente vai ter perseverança, energia e recurso dentro de nós para não nos desesperarmos e termos a certeza e a confiança que vai passar, que tudo passa. E muitas das vezes as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecesse, do nosso jeito, mas é da maneira que tem que ser. Porque a lei de Deus, ela é educativa para as nossas almas. E nós ainda somos filhos rebeldes. Então, precisamos de uma educação. Quando você lidar com criança, você sabe disso. Tem aquela criança que ela é mais maleável, mais dócil, mais fácil de você lidar. Tem outros tipos de criança, elas são mais irritadiças, elas são mais teimosas, né? Então, aí você já tem que ser um pouco mais enérgico com ela, né? Que nem quando a gente tem filho. A gente ama os filhos iguais, mas a maneira de lidar com cada um tem a sua individualidade, a sua característica, a gente tem que observar para lidar com cada um de acordo com a sua necessidade. E a mesma coisa o Pai faz conosco. Aí, no livro Vinha de Luz, o benfeitor Emmanuel, na lição 98, ele fala, objetivo da fé, né? É uma passagem de Pedro, no 9. Ele fala, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. No último parágrafo dessa mensagem, ele fala, a fé, ela representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos, localizá-la em ângulos inferiores, ou seja, não pegar o obstáculo e botar lá em cima. O meu obstáculo é pior, a minha doença é pior, a minha situação é pior do que do vizinho, do que do outro. Não. A gente não tem que pegar e localizar em ângulos, né? Pegar a nossa situação e botar em ângulo superior. Deixar no ângulo que ela está, porque é inferior por quê? Porque é de acordo com a nossa necessidade. Ele fala, do caminho, é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Então, a fé é uma alavanca que vai o quê? Nos fortalecer. É essa bússola que vai direcionar para onde é que nós temos que colocar as nossas ações, né? Para onde é que nós temos que colocar aquilo que nós ainda precisamos trabalhar em nós para que a gente supere esses obstáculos. E aí ele vai. O Senhor, já nos 2 últimos parágrafos, o Senhor, após o seu selo em todos os que nele... o Senhor, após, né, colocou o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide, ou seja, sobre a sua proteção, e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ele planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento de glória ao Senhor. De todos os que sofrem, choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventurança. Santo Agostinho, Paris, 1863. Gente, não foi assim com os cristãos? Quando a gente lê há 2000 anos, Ave Cristo, né? Quando a gente vê esses filmes épicos que trazem, né, o que os cristãos passaram, né? Eles tinham a fé, e quando eles iam marchando,
para serem sacrificados, eles iam cantando louvores ao Senhor. E muitos deles não sentiam, porque eles eram tirados dos corpos antes de acontecer o suplício. Né? Joana de Cusa não foi assim quando foi queimada na fogueira? Depois, como Joana d'Arc, que é a mesma coisa, e tantos outros, é o que ele fala aqui. Porque o Senhor, ele põe a marca, né? E o Cristo vos diz que com a fé vai transportar a montanha. E vos digo, aquele que sofre tem fé, tem um amparo e ficará sobre a sua égide, sobre a sua guarda, e não mais sofrerá, né? E, gente, estudando, refletindo, né? A gente observa o quão é libertador para nós essa doutrina. Ela não é doutrina de sofrimento. Muitas pessoas falam assim, mas o espírita gosta de sofrer, né? O espírita gosta de um sofrimento. Não, não é que a gente goste de sofrer. A gente entende a necessidade de passar por aquilo. E isso é muito libertador, porque quando nós estamos passando, nós fazemos a reflexão e nós vamos entender o porquê estamos passando. E o para quê. O que aquilo está querendo me trazer, me ensinar. O que eu preciso refletir, o que eu preciso modificar em mim. Não é em ninguém, não, gente. É em mim. Aprender a se amar, se perdoar, se gostar. Entender que o nosso caminho, a nossa evolução, o nosso entendimento, ele, como diz os espíritos, ele é feito no recolhimento, na reflexão. E ele é individual, é solitário e intransferível. Então, não adianta a gente querer que a família entenda, pense igual a mim, aceite, né? Vá para a casa espírita, que nem eu vou, né? Se interna, fica lá fazendo as tarefas, faz estudo. Não adianta, cada um tem o seu momento. Agora, como é que nós vamos ajudar? Com o nosso exemplo. Com o nosso exemplo. Nos observando, que nós ainda não somos santos, a gente às vezes pisa na bola, às vezes a gente tem oportunidade de ficar calado e fala numa hora equivocada, pedir desculpa. Isso é um trabalho de humildade. Você me desculpa, Fulana, eu não devia ter falado aquilo, falei numa hora errada, tá? Vamos, cada um na sua, você tem a sua maneira de pensar, de ver as coisas, eu respeito, assim como eu espero que eu seja respeitada, e estamos conversados. E isso vai mostrando para o outro que eu não quero ter razão. Porque se eu quiser sempre ter a razão, aí a coisa vai descambar. Eu não quero ter razão, mas eu quero encontrar o quê? A paz na minha alma, muita calma nesta alma. Né? Então, Santo Agostinho nos traz essas reflexões que nós lemos, né? E em cima das perguntas dele, nós fizemos outras perguntas, e para que a gente fechar tudo isso, a gente tem que conseguir um remédio, né? E, pelo estudo dos nossos pontos fracos, nós analisamos nosso comportamento, nossas reações, pela prática incessante do bem e, sobretudo, pela utilização do Evangelho de Jesus como um roteiro de nossa vida. Então, nós temos que fazer o quê? Uma viagem para dentro de nós mesmos, para fazer a tal da reforma íntima, que até hoje a gente fala, né? A gente pesquisa, a gente reflete, né? Que nós temos que nos conhecermos, nós temos que fazer esse autoconhecimento.
Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12 da Perfeição Moral, na 919, Santo Agostinho traz isso para nós. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Não é o mal o remédio? Ele traz isso para nós, lá no Livro dos Espíritos. Aí ele fala, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E nós nos conhecemos, gente. A gente, às vezes, se surpreende com determinadas reações nossas mesmos. Às vezes, nós nos enganamos, mentimos para nós mesmos. Então, ele está falando, a gente tem que se conhecer, né? Complementando, trazemos Joana de Ângeles, no autoconhecimento, na busca interior, na introdução. Joana nos traz, para encerrarmos, ela fala, a necessidade do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de naturezas destrutivas. Olha o mal aí, para nós. Ou foge especularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens, que o dominam e viabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Não nos entregamos, portanto, aos desequilíbrios, né? E hoje em dia é o que mais nós vemos, gente. Os desequilíbrios de toda a ordem, as depressões, as síndromes de ansiedade, as pessoas surtando. Eu estou agora com o caso do marido de uma amiga nossa, que surtou, quase 30 anos de casado, ele está internado, surtado. Então, a gente está vendo as coisas acontecerem. E por que isso? Porque nós fugimos de nós mesmos, de nos conhecermos e de nos revelarmos para nós mesmos e identificarmos o que nos faz mal, encontrarmos o remédio, né? E, para encerrar, nós aproveitamos a oportunidade da construção do bem em nós, semeando a paz, fortalecemos a nossa fé, construamos o amor incondicional, ensinado e exemplificado pelo Mestre amado Jesus, né? Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade ímpar da nossa encarnação atual, porque nós estamos vivenciando situações, né, desafiadoras. E os espíritos dizem para nós que nós estamos tendo a melhor versão de nós mesmos, porque nós estamos sendo testados de todas as maneiras, né? E estamos recebendo lições de todas as maneiras. E feliz daquele que está tendo esta visão, né? Para que nós tenhamos uma melhor vida futura e possamos construir a nossa libertação ainda aqui, como espíritos que somos. Tá bom, gente? Essas foram as nossas reflexões. Espero que vocês tenham entendido, né? Tenham compreendido a nossa reflexão. É muito profunda, né? Até, né, quando eu fiz, eu até falei, caramba, né? Muito profunda, mas precisamos enfrentar, porque o mal está aí, mas a gente tem o remédio. Obrigada, Rô. Obrigado, minha amiga Carminha, por essas reflexões realmente muito profundas. Leva o nosso abraço aí ao nosso amigo Orlando, tá? Estamos saudade, que Deus abençoe todos vocês, e que nós possamos sempre poder contar com você, com a sua palavra, com sua tranquilidade, para nos ajudar a compreender melhor as questões do Evangelho, porque somente com esse remédio nós conseguiremos fazer essa caminhada agora, porque realmente, como você disse, nós estamos passando por momentos muito tormentosos, não é? Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Então, meus irmãos, estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje.
agradecendo muito a Deus por tudo. E eu vou pedir para minha irmã Joana. Joana, você está aí? Você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Posso? Vamos lá. E nesse momento, vamos unir os nossos pensamentos, elevando a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo a eles pelo grande remédio que é o Evangelho de Jesus, os estudos que as nossas casas nos oferecem, as palestras dos companheiros que vêm nos auxiliar, que saibamos usar esses remédios em nosso benefício, procurando nos auxiliar para que possamos auxiliar o nosso próximo. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, a Jesus e ao Pai de amor e bondade, por todas essas bênçãos que recebemos nesta noite e no nosso dia a dia. Que Jesus ilumine a todos nós, ilumine aqueles, Senhor, que ainda não te compreendem, mas são nossos irmãos que necessitam do esclarecimento, que possamos auxiliar cada um deles com as nossas orações e com as nossas vibrações de amor. Fique conosco, Jesus, fique conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos encerrando agora a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo muito a presença de todos e amanhã estaremos de volta para dar continuidade aos nossos estudos. Um beijo no coração de todos. Carminha, mais uma vez, muito obrigada, minha amiga. E possamos sempre contar com a sua presença aqui, junto a nós, nos trazendo essa calma, essa tranquilidade, essa palavra abençoada que você possui, tá bom? Tchau, Tá gente. bom. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Carmen. Tchau. Obrigada. Boa noite, Carmen. Foi maravilhoso. Boa noite. Excelente. Boa noite. Beijo. Gente, boa Tchau. noite. Tchau para todos. Vou Boa desligar noite. todos, tá? Boa noite.